Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava à beira do mar da Galileia. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre João, meus irmãos, minhas irmãs, celebrar um apóstolo sempre nos provoca a uma resposta de fé. Diferente de todos os outros santos e santas, celebrar alguém que conviveu com Jesus sempre é provocador para nós. Por quê? A fé nos chegou através destes que viram, que ouviram, que estiveram com Jesus. Celebrando hoje Santo André, a primeira característica que nos vem e que nos provoca é que ele era um apóstolo sem procrastinação. Bastou Jesus passar no meio, no mar da Galileia e chamá-los. Vai dizer o Evangelho que nós acabamos de ouvir, imediatamente eles deixaram a rede e foram até Jesus e seguiram Jesus. Quantas vezes Jesus vai passando na nossa vida, na nossa história, na nossa existência, nos chamando a segui-lo e nós procrastinando, enrolando, deixando. A primeira característica destes primeiros apóstolos que foram chamados à beira do mar da Galileia, deixaram tudo e imediatamente seguiram Jesus. Há quanto tempo o Senhor está te chamando a uma vida de radicalidade evangélica? E há quanto tempo você tem procrastinado essa resposta? Uma segunda característica que nos vem do apóstolo que hoje nós celebramos, André, ele era irmão de Pedro. Mas ele é quem apresenta isso no relato. Nós ouvimos um outro evangelho sinótico, mas no evangelho de João, é ele quem apresenta ao irmão que Jesus estava ali, o Messias que eles esperavam. André traz a tradição que ele era um dos apóstolos, dos discípulos, de João Batista. E ele presenciou quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Depois ele vai e segue este Jesus, pergunta a este Jesus: onde moras? E ele, juntamente com outros, vão até Jesus porque ouviram Jesus dizendo: vinde e vede. Este parte da sua experiência e diz da sua experiência. Se é um apóstolo sem procrastinação no chamado, é um apóstolo que testemunha o que ele vive. Nós somos cristãos e não acreditamos numa ideia ou numa ideologia. Nós não acreditamos apenas num sistema. Nós não acreditamos numa engrenagem. Nós fazemos uma experiência com uma pessoa e é a partir desta pessoa que nós nos sentimos motivados a falar onde quer que estejamos. Principalmente, hoje pegando o exemplo
de André, principalmente para os mais próximos. André foi aquele que disse: o Cordeiro de Deus já está no meio de nós. E disse para quem? Disse para o seu irmão, o apóstolo Pedro. E uma última característica do apóstolo que nós hoje celebramos, que ele seguiu os passos de Jesus em tudo, até a cruz. Só que existe um fato interessante que muitos de nós às vezes não sabemos. Pedro, quando ele foi condenado a morrer, crucificado, ele diz: não me crucifiquem da mesma maneira que o meu Senhor foi crucificado. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas André foi condenado à morte de cruz, e em cruz em forma de X. E por que isto? Porque também era uma maneira ainda mais violenta de morrer na cruz. Enquanto você tem o apoio, a morte da cruz sempre é violenta, mas enquanto você tem o apoio da cruz, você tem os seus dois braços e a sua cabeça está firme, mas na cruz, em forma de X, somente aqueles que eram extremamente violentos, não eram bandidos apenas, mas eram violentos e eram condenados pelo Império Romano a morrer na cruz em forma de X, para não somente morrer, mas para ali, até a sua morte, repensar todo o mal que eles tinham feito. Qual o mal que André tinha feito para ser condenado à morte de cruz em X? Seguir Jesus. Aí nós podemos parar e pensar: qual o mal que Jesus fez para morrer na cruz? Qual o mal que Pedro fez para morrer na cruz? Qual o mal que Paulo fez para morrer decapitado? E tantos. O mal para estes que não entendem e que condenam é porque aquela pessoa segue Jesus Cristo. Olhando para o exemplo de Santo André nesse dia, nós possamos parar e pensar: eu seria capaz de ir até o fim no seguimento de Jesus, de ser pregado numa cruz e de morrer como Ele? Só daremos essa resposta se antes somos pessoas que falam de Jesus, porque vivem uma experiência com Ele, e principalmente porque seremos pessoas que não são procrastinadores na resposta. O Senhor, que passou no mar da Galileia e que nós ouvimos no Evangelho, passa hoje, exatamente agora, no mar da sua vida e te chama. Qual é a sua resposta?